Hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre a escola do Espírito. Queria falar para você sobre como o Espírito nos submete a uma escola. E como nós falamos muito, nesse seminário Obreiro Aprovado, você que não teve a oportunidade de comparecer todos os dias, irmãos, nós já temos o kit em DVD, adquira, você com certeza será abençoado. Nós falamos sobre aprovação, sobre ser aprovado, sobre nos apresentar a Deus, e não é nos apresentar de qualquer forma, mas nos apresentar de uma forma aprovada. E nós estamos então sendo submetidos por Deus a uma escola. E esse é o tempo, queridos, da gente sair da escola, sair do nível que a gente está, seja qual for ele, e a gente adentrar níveis maiores. Quem estava no ginásio aí vai aumentar um pouquinho de nível. Quem estava fazendo segundo grau vai entrar na faculdade. Quem estava na universidade vai entrar na pós-graduação. Aí todo mundo vai passar de nível. Porque em novos níveis, em níveis maiores, nós vamos ser testados. E conforme nós nos apresentarmos, seremos então aprovados. Então eu não sei qual o nível que você se encontra, mas quem já está na pós-graduação aí, nas especializações, mestrado, doutorado, vai virar PhD, irmão. Em nome de Jesus. Mas Deus vai nos levar, irmãos, aos extremos, para que possamos ser forjados como igreja, para que possamos ser adestrados como uma igreja fiel. E o Senhor estava falando comigo nessa tarde, nesses dias, sobre ser separado para Deus. A palavra consagrar, nós temos que entrar em níveis de consagração nesses dias. E consagração significa separação. Para que eu e você esteja consagrado diante do Senhor, nós precisamos estar separados para. Consagrar é separar para, é você ser separado para Deus. E sempre no processo vai ser assim: primeiro Deus nos separa, Ele nos esconde, para que depois Ele nos mostre. Com todos os homens na palavra, de Gênesis a Apocalipse, aconteceu assim. Depois que o Senhor nos chama, porque é Ele que nos chama, nós falamos disso também nesses dias, a Bíblia fala: não fostes vós que escolhi, mas eu vos escolhi. João 15, 16, diz que foi o Senhor que nos escolheu. Lembra que eu falava sobre isso? Você foi escolhido. E quem foi escolhido não tem escolha. Não tem, não, irmão, você foi escolhido. Quem foi escolhido não tem escolha. E quando nós somos escolhidos, depois desse processo de sermos escolhidos, Deus vai nos esconder. Tem muita gente que depois de ser escolhido, irmãos, quer entrar num processo de alguma forma aparecer. E eu não estou falando aparecer no mau sentido, naquele sentido de se exibir, não é isso. Mas muitas vezes nós queremos aparecer de alguma forma no sentido de nos mover, de construir grandes coisas. E você precisa ter essa mentalidade e precisa entrar nesse lugar. De edificar para Deus, de fazer a obra, de se mover no Senhor. Você precisa ter esse sonho. Ter essa mentalidade, ter esse desejo, essa vontade. Mas antes disso, Deus vai te esconder. Você não vai aparecer, Deus vai te esconder nele. Deus vai sumir com você do mapa. E você vai falar: parece que é estranho, o que eu falo ninguém acredita. O que eu faço, ninguém dá nenhum crédito àquilo que eu faço. O que eu falo ninguém acredita. As direções que eu dou ninguém segue. É assim mesmo, irmão. Seja bem-vindo à escola do Espírito. Deus está escondendo você. E para que Deus te esconde? Para ter relacionamento contigo. Para que Deus saiba quem você é a cada vez mais. Embora Ele saiba de todas as coisas. Embora Ele saiba, Ele quer ter relacionamento. E para que você saiba quem Ele é. Porque muitas vezes você tem uma visão muito distorcida a respeito de Deus. E como Pai, Ele quer se manifestar.
Como o Pai, Ele quer se mostrar para você, Ele quer se apresentar, e você precisa ter relacionamento, intimidade. E o lugar de intimidade é um lugar, irmãos, fechado. É um lugar particular. Por quê, pastor? Porque intimidade em público é pornografia. É ou não é? Se um casal for para intimidade no meio da praça, isso é pornografia. Atentado ao pudor, intimidade em público. Todo aquele que quer mostrar a sua intimidade com Deus está expondo algo que era para ser secreto. Está entendendo? Então todas as vezes que nós chegamos, eu estou fazendo, estou acontecendo, estou isso, estou aquilo, está assim, está assado e não sei o quê. Toda intimidade exposta, irmão, é pornografia. É atentado violento ao pudor da cadeia. Então a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade vai ser debaixo de consagração. Deus nos separa, Ele nos recolhe. Deus te leva para um lugar, irmãos, isso não interprete errado. Não quer dizer que você tem que sumir, se enfiar num quarto, num buraco, no meio de um mato, num sítio, ficar lá sozinho, não é isso. Você vai continuar trabalhando, indo para o seu trabalho, vindo para a igreja, mas você vai estar num lugar, irmãos, onde Deus te separou. Deus está cuidando de você. E quando você tenta fazer algumas coisas, parece que não funciona. E quando você quer falar alguma coisa, parece que não dá certo. E quando você quer ir, parece que não vai. Isso é Deus separando você. Porque primeiro Ele te separa para relacionamento e intimidade. Depois do relacionamento, da intimidade, Ele vai começar a mostrar você. Porque quando nós temos que aparecer, não somos nós, irmãos, que vamos, é Ele que nos leva. Muitas vezes o Senhor fala assim: vem cá, Douglas. Quando eu comecei meu processo com o Senhor, Deus fala: Douglas, olhe para lá. E eu olho, eu amplio a tua visão, então eu vejo. Quando o Senhor me trouxe, Ele falou: olha, eu olhei. E o Senhor amplia a tua visão, e eu vejo. E quando eu comecei a enxergar, o Senhor falou: eu vou te levar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Você vai assim, você vai às nações, você vai edificar isso, você vai fazer aquilo, você vai tal. Deus enche seu coração de sonhos, de projetos. E quando o Senhor acabou de falar, você e foi embora para onde Deus tinha te mostrado. Você saiu desesperado para onde Deus tinha te mostrado. Você sumiu e foi embora. Por quê? Porque Deus me apontou. Eu já sei onde eu vou chegar. Eu já sei o que vai acontecer, Rodrigo. Deus me mostrou o que eu vou fazer, o que eu vou ser. Deus me mostrou onde Ele vai me levar. Mas o segredo é esse, é onde Ele vai te levar. Você não pode ir sozinho aonde só Ele pode te levar. Você está me entendendo? E a gente vai desesperado, a gente quer alcançar aquilo, porque eu sei onde eu vou chegar. Eu vou às nações, sou missionário, eu vou isso, eu vou fazer uma escola, eu vou ministrar, eu vou fazer um CD, e eu vou isso, e eu vou aquilo. Calma, irmão. Por quê? Porque Deus vai nos levar, Ele vai nos conduzir dentro do seu processo. Se eu for sozinho, irmão, quando eu estou lá na frente, chego lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou correndo uma maratona. Maratona são quantos quilômetros aí, os entendidos? 40 aí? É 42, são 42 quilômetros a corrida, não são só 2. E eu saí correndo, parecia que eu ia correr 100 metros. Aí nos 200 metros, 800 metros, quando eu corri 1 quilômetro. Só que, irmãos, ainda tem 41 quilômetros de corrida. Você já viu na corrida aquilo que eles chamam de coelho? Já viu? Isso é uma técnica de maratona. Eles põem os gaiatos no meio e pagam. Fala, quando der a largada, você sai que nem um louco. E o cara sai parecendo que vai correr 100 metros. E sai correndo para forçar os que não têm prática a correr atrás. Só que os que sabem que tem que correr 42 quilômetros, irmão, eles saem, só na maciota. Porque eles sabem o processo da corrida. A jornada, a carreira na fé é um processo. Eu preciso saber o processo da corrida, da caminhada. A passada do coração de Deus.
o meu coração pulsa junto com o dele. Isso é saber que ele está perto de mim. Quando eu parar de ouvir, irmãos, o coração de Deus, de duas uma, eu acelerei, ele ficou para trás. Eu estou lá na frente e ele ficou para trás. Ou ao contrário, o Senhor já foi e eu fiquei atrasado também, porque acontecem essas coisas. Deus já foi e eu estou aqui ainda, atrasando as coisas. Quando eu sinto... Toda vez que eu paro para orar, paro para meditar, paro para ouvir a palavra, eu ouço... Sabe o que quer dizer? O Senhor está perto. Eu ouço as batidas do seu coração, o meu coração está alinhado com o dele. Quando eu parar de ouvir as batidas do coração do Pai, quer dizer, irmãos, que eu me distanciei. Para e reveja se você acelerou, se você atrasou. Porque na maratona é assim, aí sai o desesperado na frente, chama de coelho. Mas lá nos 1000 metros para frente ele vai parar. Vai sentar com meio palmo de língua e vai parar. E ele não vai correr o restante, porque ele está ali só para fazer isso. Para enganar os bobos. Então a gente não pode continuar, irmãos, correr a carreira, como Paulo falou. Combati o bom combate, encerrei a carreira. Carreira é uma corrida. E guardei a fé. Eu preciso estar no compasso. Para isso nós somos separados para Deus. Então o Senhor pega, nos chama. Depois que Ele nos chama, Ele nos esconde. Ele nos abafa. Ele nos esconde para relacionamento. E depois, quando o meu relacionamento começa a entrar em nível de intimidade, Ele começa a me levar onde Ele falou que levaria. Ele começa a me mostrar para quem Ele falou que mostraria. Sem você, irmão, se exibir de forma nenhuma, você está quietinho no seu lugar, Deus começa a levantar o seu nome, levantar você. Amém? No primeiro passo, então, o primeiro momento é um momento de separação, consagração para relacionamento. O segundo momento, o Senhor também faz, sabe o quê? Ah, pastor, o Senhor nos humilha. Que isso? É de Gênesis a Apocalipse que acontece isso. Uma frase muito forte, irmãos, que tem sido dita é: Deus ofende a mente para poder manifestar as intenções do coração. Deus ofende a sua mente, te leva ao extremo para poder manifestar o íntimo do seu coração. O que você pensa? Quem é você? Até onde você é capaz de ir? O que você é capaz de suportar e de fazer? Se você pegar o povo no deserto, eles caminharam 40 anos no deserto, você sabe. E o Senhor fala assim, numa passagem que eu não tenho aqui, mas assim, o Senhor diz: eu te levei no deserto para te humilhar. Está escrito na Bíblia, para te deixar ter fome e provar o seu coração. Está desse jeito. Por quê? Porque Deus vai ofender, irmãos, as nossas teorias, o nosso raciocínio, a nosso orgulho, a nossa vaidade. Deus vai dar de bambu. Deus vai dar de bambu, irmão. E como é bom falar como Davi: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Porque se estáis sem correção, a palavra fala que sois, em Hebreus fala que sois bastardos, filhos ilegítimos. Todo filho que Deus ama é corrigido pelo Senhor. Então o Senhor vai nos levar também a um lugar de ofensa. Deus vai nos levar a um lugar de ofensa. Porque nós temos falado, até o pastor Marquinhos falou um pouco disso nas primícias aí. No pouco que ele ministrou, irmão, foi dando só as rajadas. Cada dia ele foi liberando uns mantozinhos. E ele falou sobre isso, sobre ofensa, sobre nós suportarmos a ofensa. Por quê, irmãos? Porque ofensa, irmãos, é combustível para a autoridade espiritual. Deus te eleva a níveis de autoridade, dependendo como você, irmãos, responde às ofensas. Se você responde a ofensas sempre como uma criança, um menino, seu nível de autoridade é sempre raso. É recruta espiritual.
Mas dependendo dos níveis de resposta que damos às ofensas que recebemos, nós somos sendo elevados no nível de autoridade espiritual. Então, para que existem essas ofensas? Existe essa ação da humilhação. No primeiro momento, a separação é para relacionamento. E a humilhação, irmão, é para crescimento. Deus me consagrou, me separou. Lembra que Ele me abafou? Para quê? Para relacionamento. Depois Deus me humilhou. Ele permitiu que as ofensas viessem para amadurecimento. Deixa eu só falar uma coisa que está no meu coração, irmão, nessa noite. Irmão, não julgue as pessoas. Em todos os sentidos. Nem o de menos, nem o de mais. Nem para menos e nem para mais. Porque, irmãos, todos nós estamos sendo provados. E só Deus conhece o coração de cada pessoa, irmão. Só Deus sabe a resposta no seu íntimo que cada um dá. E às vezes você fala, não, mas o fulano de tal é muito santo, é muito isso, é muito aquilo, não sei o que lá. Pode ser que sim, pode ser que não. E talvez você vê, fulano não tem compromisso, e fulano não tem relacionamento, fulano não quer Deus, fulano, irmãos, pode ser que sim. Pode ser que não. Existem lugares onde nós estamos entrando em Deus, que Deus vai nos provar. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro lugar, Ele nos esconde. Para quê? Relacionamento. Eu quero só ver na próxima culto se você captou tudo. No segundo momento, Ele nos humilha. Para quê? Para crescimento, maturidade. Deixa eu te falar outra coisinha aqui. Quanto nós, irmãos, como igreja, como povo de Deus, precisamos crescer no quesito maturidade. Pastor, é verdade, o fulano não, irmãos, é você. Não tem fulano aqui, sou eu. Quanto nós precisamos crescer nesse quesito? Então o Senhor faz isso. Então primeiro Ele nos humilha, para depois de aprovados, depois de, quando nós estivermos respondendo bem às ofensas, Ele nos exalta, irmão. No primeiro momento Ele nos mostra, no segundo momento Ele nos exalta. E é diferente, porque mostrar é você começar a ser visto, a ser conhecido, a sua palavra começa a ter crédito, você começa a ter seguidores, e ser exaltado, irmãos, você começa a estar acima de alguns lugares. Começa a se tornar referência de alguns lugares. Seja na profissão, na obra de Deus, na sua família, começa a se tornar modelo. Por quê? Porque você é um homem aprovado. Uma mulher aprovada. Alguém que carrega testemunho. Não só palavras vãs, mas testemunhos. E tudo isso é um processo que todos nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque nesse primeiro momento de caminhar com Deus, Deus faz questão de se manifestar para você. Ele faz questão de se tornar conhecido. Como Ele já te conhece, olha aqui, pega isso. Como Ele já te conhece, Ele quer que você o conheça. Ele faz questão de ser conhecido. E aí você pode, irmãos, fazer algumas coisas, dar alguns deslizes, fere a rocha, faz uma série de coisas, e Deus está ali, porque Ele faz questão de se apresentar para você, como pai, que ama o seu filho. Nada que você possa fazer de bom para Deus, querido, faz Deus te amar mais. E nada que você possa fazer de ruim faz Deus te amar menos. Deus tem um sentimento por você, amor incondicional. E isso não muda de forma nenhuma. Quando eu peco, isso muda? Claro que não, irmão. Quando o seu filho, querido, ele teima com você, ele faz alguma coisa errada, você passa a amar menos o seu filho. Com Deus é a mesma coisa. A questão não é amar mais ou amar menos, é agradar o coração do Pai. Eu posso falar, esse filho aqui, eu amo muito ele. Esse outro eu também amo, é igual. Mas por que às vezes você fala assim, é igual, mas
parece que é diferente. Não é diferente, irmão, o amor é o mesmo. Mas um dos filhos agrada mais o seu coração do que o outro. Essa é a diferença que você não sabe distinguir. O meu amor é o mesmo. Eu amo de uma forma igual os dois, mas esse, ele honra mais. Esse, ele agrada mais o meu coração, porque é um filho obediente, o outro nem tanto. E assim são os filhos de Deus, eu e você, sobre a face da terra. Quem agrada ao Senhor? Quem honra o Pai? O que o Senhor vê em mim e você quando olha para a gente? Então, nesse primeiro processo da caminhada, Deus faz questão de fazer o quê? De se manifestar, de se mostrar para você e falando: eu estou aqui, eu estou junto. Estamos juntos, filho, estamos juntos. E Deus faz questão de mostrar isso. Depois desses dois primeiros processos, o primeiro, consagração, o segundo, ofensa, humilhação, Deus ainda está ali, e Deus começa a falar assim: olha, eu estou aqui, filho. E Deus fala para as pessoas: ei, chama a atenção de todo mundo, eu estou com ele. Quando você fala alguma coisa, já saindo daquele segundo processo, vai ser assim. Aí Deus vai e faz com que seja assim. Porque Deus vai mostrar também, irmãos, vai começar a mostrar para todo mundo que Ele está com você. Depois da humilhação e da ofensa, dessa provação, Deus ainda está mostrando: eu estou com Ele. E quando Ele proclama, eu abençoo. Só que o terceiro nível, irmão, aí, meu irmão, é quando Deus vai cobrar que você mostre a todos que você está com Ele. E aí? Deus agora vai esperar que você mostre para todo mundo que você está com Ele. Você lembra de Gideão, irmãos? Uma coisa é você provar a Deus. Quando Deus foi lá e chamou Gideão, Gideão veio. E Gideão falou assim: o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me comissionou para uma grande obra e tal, mas eu vou fazer uma prova aqui para ter certeza. O Senhor falou: tá certo, vamos embora. Aí vem aquela história da lã. Ele pega um velo, né, de lã e vai lá. Primeiro ele quer que o velo esteja encharcado e toda a eira esteja seca. E o Senhor fala: beleza, passa a noite, está do jeito que Ele quer. Cai o sereno sobre os dois. Cai o sereno sobre o velo e sobre a eira. Só que está do jeito que Ele quer. O velo está cheio de água, parece que absorveu tudo. E a eira, a terra em volta está seca. Aí todo mundo: poxa, Deus é contigo mesmo. Você pediu para Deus do jeito que você falou e que ninguém acreditava que pudesse acontecer, aconteceu. Porque caiu o orvalho, querido, em tudo, molhou tudo. Só que parece que o orvalho não molhou a terra, molhou só o velo. E todo mundo que assistiu aquele relacionamento de Gideão com Deus falou: ei, Gideão, cara, Deus está com ele mesmo. Ele fez uma prova e o Senhor foi lá e abençoou. E quando ele levanta, ele fala assim: Deus, mas tem mais uma coisa, eu vou querer outra prova. E Deus falou: atrevido, agora eu quero diferente. Vou deixar lá de novo o velo em cima da eira. E o Senhor faz diferente. O Senhor pega e molha toda a eira e o velo fica sequinho. O Senhor falou: tá bom, tá combinado, tamo junto. E quando aconteceu isso, todo mundo falou: uau, Deus chamou mesmo o Gideão. Gideão, pequeno Gideão, melhor da sua casa, o menor da sua tribo, o menor de tudo. Qual que era a profecia, irmãos? O velo é Jesus. Enquanto Jesus estava cheio, toda a eira, que é terra, estava seca. Quando Jesus foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, Ele foi espremido. Quando Jesus se espremeu, toda a terra se tornou cheia da tua glória. Isso é o profético. Mas todo mundo está: uau,
esse é o Gideão. Aí beleza, o Gideão vem agora e o povo já está crendo. Por isso que ele conseguiu montar um exército de 32 mil homens. Ele está arrebentando, porque ele é o cara e o Senhor está com ele. Aí, irmãos, ele vai para a terceira fase. Aí o Senhor fala: beleza, Gideão, agora é o seguinte, eu provo você. E agora, irmão? Eu mostrei para todo o povo de Israel que eu era contigo. Agora você vai mostrar para todo mundo que você é comigo. Sabe qual é a primeira prova, Gideão? A primeira prova, Gideão, é o seguinte: cadê o exército que você fez? Está aqui, 32 mil. O Senhor falou o seguinte: você vai falar isso, isso e isso. Você sabe da história. E Gideão falou. Logo na primeira leva saiu 22 mil, foi embora. Aí ele ficou só com 10 mil, ele falou: Senhor, ele falou: beleza. Agora está falando: você consegue com 10 mil para a luta, contra mais de 100 mil? Gideão falou: tem jeito de falar que não vai? O que você acha? Tem jeito de falar que não vai? Aí ele falou: beleza, Deus, poxa, o Senhor tal. Aí ele: peraí, Gideão, não acabou ainda não, você me provou 2 vezes, ainda tem minha segunda prova também. Agora é minha segunda vez de provar. Cadê seu exército? Aqui 10 mil, você vai fazer isso, isso, isso. Põe o povo para beber água, tal, tal. Você sabe o que é. Aí o povo foi lá e fez. Aí ele tirou os outros 9.700, ficou só 300. Aí o Gideão falou: meu Deus. Aí ele falou: e agora? Tá beleza? É o exército que ele tinha, agora você vai para a guerra. Essa é a terceira fase, irmãos. Vai provando Deus. Vai provando Deus. E Deus vai mostrar para você e para todo mundo que Ele está contigo. Mas vai chegar um momento que Ele vai falar: é, bonitão, chegou a sua vez. Agora eu provo você. Faço você passar pelo que tiver que passar. E você, por favor, honre o meu nome e mostre para todo mundo que você está comigo. Aleluia, irmão. Dá um aleluia mais alto. Fala: glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o tempo, irmão. Ah, que coisa boa de saber, querido. Esses são os processos do Senhor. Ezequiel, irmão, ele foi parar em Quebar. Olha o momento de consagração. Você vê o grande Ezequiel fazendo tanta coisa. Mas o Ezequiel, antes de começar tudo, ele ficou ali, escondido, protegido, imerso, abafado em Quebar, lá na beira do rio. O Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi parar, sabe aonde, irmão? No deserto da Arábia. E ficou lá anônimo, por alguns anos. Falei dias, não anos. Lá no deserto da Arábia. É o lugar de treinamento. Elias foi parar também num ribeiro chamado Querite. De lá ele ficou só tomando uma aguinha da bica. Saía a fontezinha lá. Não tinha nem o que comer, irmão. Quando ele achava falando, sabe, quando chegava o final do dia que o estômago roncava e falava: hoje acho que é jejum, o negócio está estreito. Aí vinha o corvo e trazia a picanha direto do céu, pão e carne. Detalhe para você, querido: corvo é uma ave de rapina e que come carne. E não tinha alimento nenhum na terra. Pensa o corvo olhando para a carne, para a picanha, olhando para o pão e dizendo: acho que esse é meu. O Senhor falou: negativo, atrevido. Esse já tem dono, é do profeta. Você é só o pombo correio. Você é só o Sedex do céu. Pega essa picanha, leva para o homem que ele está esperando lá e não toca nisso que não te pertence. Você está entendendo, irmão? É forte demais, querido. Mas ele teve que ter um momento de treinamento. O grande Elias. Davi foi parar numa caverna grossa, escura, ficou em Adulão, só tinha peça rara lá dentro. O melhorzinho, irmão, era bandido de primeira, 171. A Bíblia fala sobre isso, querido, eram os vadios, fala com esse termo. Ladrão, bandido, era só abençoado que tinha lá dentro. E Davi falou: bom, hein, Deus, obrigado. Sabe por que Deus sabe o que faz, irmãos? Porque daquele povo sairia o exército mais fiel da terra. O Senhor falou: Davi, esse povo é doido.
E para fazer o que eu vou fazer contigo, tem que ser doido. Se for um monte de certinho, bonitinho, não dá conta, tem que ser esse povo, tem que ser doido. Eu te dei o melhor exército que podia. É só você alinhar eles. Ai, meu Deus. E era o processo. João Batista foi para onde, irmão? Foi para o deserto. Apóstolo João foi para a ilha de Patmos, ficou lá escondido para poder escrever as revelações dos últimos dias. E o grande Moisés, querido, ficou muito tempo, 40 anos, num deserto, sendo preparado. O que Moisés fazia no deserto, irmão? Vê se tudo que eu estou falando para você não faz sentido. Em Natã, o grande Moisés, conhecido, filho da filha de Faraó, tinha título, tinha dinheiro, tinha fama, tinha mulheres, sabia disso? Falava uma infinidade de línguas, lutava uma infinidade de lutas, liderou exércitos. Moisés liderou o exército do Egito contra a guerra contra os etíopes. A Etiópia era a segunda maior nação na época, o maior era o Egito, segundo a Etiópia. Lembra de Candace, rainha dos etíopes? Sabe o que acontece, irmão? Havia guerra no Egito e quem liderou a guerra com vitória? Moisés. Agora ele está 40 anos lá amargando, para que isso? O Senhor abafou ele. E ali ninguém sabia direito da sua fama, das suas coisas, era Deus tratando com ele. Deus consagrou, escondeu Moisés. E o que mais que o Senhor fez com Moisés? Humilhou ele. Hein, Rodrigo? Humilhou a mente dele, humilhou o coração dele. Pensa num homem que sabia tudo que tinha que fazer e não podia dar o palpite, porque ali ele estava servindo. E pensa num cara, irmãos, que foi moído durante 40 anos. Na forma de vestir, na forma de comer, na forma de andar, sendo castigado, fustigado pelo sol, à noite pelo frio. Porque era o processo do Senhor na vida dele. Quanto mais você cresce, irmãos, em Deus, quanto mais você crescer em Deus, depois eu vou voltar a falar um pouquinho de Moisés, mas quanto mais você cresce em Deus, mais Deus vai ter que separar você. Amém? Ah, eu não quero estar separado não, então você tem que ser pequeno o resto da vida. Quanto mais você cresce em Deus, mais Deus te traz para perto. Quanto mais você cresce, mais Deus te traz para perto. Quanto mais você cresce, mais Deus te traz para perto. Sabe qual que é o processo? É porque no início, irmãos, quando Deus estava fazendo as coisas, era sempre Ele que vinha, era sempre Ele que vinha, era sempre Ele que vinha, era sempre Ele que vinha. Deus vinha ao encontro de Adão. Deus veio ao encontro de muitos servos. Mas o Senhor vai te preparando, o Senhor vai te separando, o Senhor vai te consagrando. Consagração traz intimidade. Vamos para o segundo processo, ofensas e humilhação. Ofensas e humilhação é o processo que me leva à maturidade e à aprovação. Depois de um certo tempo, Deus sempre vinha. Agora Deus fala assim: ei, sobe aqui, vem você. Pegou? O Senhor falou: chega desse negócio de eu atrás de você, vem você atrás de mim. Chega, vem você atrás de mim. É a parte do Gideão. Eu mostrei para todo mundo que era contigo, mostra você agora para todo mundo que você é comigo, vem você atrás de mim. Com quem que aconteceu isso, irmãos? Com João, na ilha de Patmos. João teve uma visão da igreja, e vai falar de 7 igrejas da Ásia Menor. E essas 7 igrejas, querido, falam, entre outras coisas, de fases da igreja na terra. Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, vai falar das fases, de como a igreja se comportou em ciclos na história da igreja. Está entendendo? E ele vai vendo, irmãos, tanta coisa.
Ele consegue ver, Apocalipse já está lá. Apocalipse fala, irmãos, dos nicolaítas. Apocalipse fala das ações de Jezabel. Apocalipse fala dos falsos profetas. Apocalipse fala dos falsos apóstolos. Apocalipse fala dos falsos ensinos, das prostituições, dos desvios de Jezabel, dos nicolaítas, das doutrinas de Balaão. É tudo que nós vivemos, estamos vivendo, ainda vamos viver um pouco mais. Já estava tudo escrito. E tudo isso que nós vivemos hoje, o João fez assim, ó. Deus amado, tua igreja. Ele falou sim. E quando ele achou que estava tudo perdido, ó, escuta, não precisa abrir não. Apocalipse capítulo 4. Quando ele quase entrou em depressão, irmãos, o apóstolo do amor, João, aí acabou o capítulo 3 e entrou no capítulo 4. E o Senhor fala assim para ele: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha o que ele está escrevendo. Olha, irmão, olha para você declarar, se manifestar diante do Senhor. Depois dessas coisas, que coisas? Da tragédia que eu vi, eu, João, olhei. Quando eu olhei para cima, eu vi que tinha uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como uma voz de trombeta eu ouvi falar comigo, disse: sobe para cá, João, e te mostrarei as coisas que depois destas deverão ainda acontecer. Você entendeu, irmão? Não é o fim, não acabou ainda. Mas qual que é o processo? Agora Deus falando: pula para cá, filho. Agora é você que sobe aqui. Como é que eu vou subir lá no céu? Como é que eu subo no céu, irmão? De avião? De asas? Você sobe no céu, irmão, por consagração. Você sobe no céu quando você responde às afrontas e às aflições. Você sobe no céu, irmãos, quando no processo você vence o diabo, vence o seu eu e é vencido pelo Senhor. Aleluia. É assim que você sobe no céu. É assim que Deus para de vir até você, te tratar como um menino, e você como um homem consegue ir até Ele. Como uma mulher de Deus consegue subir até Ele. E olha aqui que o Senhor estava falando para ele, porque é o seguinte, João, aí onde você está, a visão ela é limitada. Daí onde você está, você consegue ver só essas coiseiras que você está vendo. Nicolaítas, doutrinas de Balaão, ações de Jezabel, distorções, falsos ensinos. Mas quando você, pelo Espírito, subir ao terceiro, ao quarto, ao quinto céus, na intimidade, você vai conseguir ver daqui de cima que ainda não é um fim, que eu sou um Deus triunfante, um Deus perfeito, um Deus eterno. Eu vou redimir a minha igreja e ela será plena, porque é a minha noiva. Aleluia! O Senhor falou para ele: ainda não acabou. Não acabou. E falou para ele: está tudo sob controle. Falou para o apóstolo João: Deus falou, está tudo certo. Vai tudo acabar bem, porque eu estou no controle. Amém, irmãos? É o momento que você vai. Por isso que nós precisamos estar nesses lugares. Jesus era homem igual eu e você, mas talvez não fosse tão igual eu e você assim. Ele era igual a mim e a você na carne, né, na essência, no sentido de homem, mas hora de dormir, procurava: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Orando. Os discípulos, foram roncar e ele está orando. Hora de sair de viagem. Lembra que o Senhor falou: olha, vocês vão na frente, atravessem o mar. E eles saíram e foram na tempestade. Jesus foi para onde? Hora de sair de viagem. Jesus está orando. E ficou orando, adorando, se separando. E ali estava ele só. Jesus estava só.
só orando, adorando, se alegrando, se regozijando com o Pai. E o povo está lá, os discípulos apanhando, sendo açoitado pelos ventos e pelos mares. Aí Jesus, depois de orar muito, ele vai andando sobre as águas ao encontro dos seus filhos. Por quê, irmão? Porque quem ora entra no sobrenatural. Porque quem adora entra em dimensões no Espírito que outros não podem entrar. Por que Jesus era diferente? Na hora de dormir orando, vai sair para a viagem orando, ele vai ficar para trás porque tem que orar. Na hora do almoço, todo mundo com fome. Lembra em João capítulo 4, aquela mulher samaritana? Diz que Jesus encontrou a mulher no poço. E diz a palavra que os discípulos foram à cidade comprar alimento. E foram comprar alimento. E Jesus ficou conversando. Então na hora de comer, ele está fazendo o que, irmãos? A vontade do Pai. Falando sobre as verdades do reino. Aí chega o povo com alimentos, 12. Oh Jesus, trouxemos isso, trouxemos aquilo. O almoço está aqui, a quentinha está aqui. Vamos sentar e comer. Jesus falou, te aquieta. Uma comida só tenho para comer. Esta é fazer a vontade de meu Pai. Enquanto todos comiam, ele jejuava. Enquanto todos saíam, ele orava. Enquanto todos dormiam, ele adorava. Por isso ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, como homem, sabe, sujeito às mesmas paixões, os mesmos pecados, ele nunca caiu, ele nunca pecou, ele nunca murmurou, ele nunca foi desaprovado, porque ele é Jesus, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia! É por isso que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque sujeito às mesmas paixões, ele sentia fome como eu e você sente. Sentia frio. O mesmo sentimento que você tem, irmãos, diante de um parente, de um amigo, ele tinha. Diante de uma mulher e de um homem, ele também tinha. Ele não era um robô, ele tinha os mesmos hormônios. Ele era um homem de carne, mas ele subjugou o seu espírito, a sua vontade, o seu coração e a sua alma, a vontade do seu Pai. E ele respondeu com perfeita aprovação em todas as coisas. Sabe para quê? Para se tornar o Senhor e Salvador. Yes! Isso para nós é muito bom e fácil. Ele venceu tudo para se tornar Senhor e para falar para você, você pode fazer também. Ele falou para você, farão maiores coisas do que eu fiz. Podem ser santos como eu fui. Aí complicou para nós. E é por isso que nós nos reunimos, irmãos, para juntos celebrarmos aquele que vive. Ah, irmão, Jesus é bom demais. Feche seus olhos um pouquinho, deixa Deus falar ao seu espírito. Ah, o que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono e ao que vive
sempre. Glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, Seja a glória, seja a honra e o poder. Ele está sentado num alto e sublime trono. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos. Adoramos o Teu nome, Jesus. Nos inclinamos a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos terminar, irmãos. Abra sua Bíblia num texto aí, Êxodo capítulo 3. Dentro disso que estamos falando, Êxodo 3 diz assim. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Diga assim comigo: Moisés apacentava os rebanhos de Jetro, seu sogro. Diga assim: desta forma, ele chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Eu vou para lá. Disse Moisés: eu vou para lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça ela não se queima? Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, então o Senhor viu que ele veio. Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te achegues para cá. Tira primeiro a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 10 diz assim: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Meu Deus. Nessa escola que nós estamos falando, na escola do Espírito, irmãos, pega aqui, eu quero lembrar algumas coisas para você, por isso que a gente vai ser ligeiro e certeiro, porque temos falado de algumas coisas nesses dias. Moisés está no fim do seu processo, para que se levante, se manifeste dentro do propósito. Fim do processo, aprovação no processo, inserção no propósito. Ok? E a primeira coisa que a gente vê aqui é o que nós vimos no capítulo 1, ele falando, Êxodo 3 diz que ele estava apacentando rebanhos de Jetro, seu sogro. Como eu falei para você, irmão, essa foi a história de Moisés. Agora, no sol, na vida que ele estava vivendo, ele apacentava rebanhos que não eram seus. Ele virou um homem que foi criado para ser, foi treinado, educado para ser um faraó. Virou um pastor de ovelhas. Porque não é você que define o seu destino. Por quê? Porque Deus é o Deus mais
engraçado que eu conheço. Ele pega um homem que foi preparado para ser rei, para ser faraó, Moisés, e põe esse homem para ser um pastor de ovelhas. E assim ele continuaria toda a sua vida, porque guiando o povo de Israel no deserto, ele era o quê? Um pastor de ovelhas. E pega um homem que foi criado para ser um pastor de ovelhas, que é Davi, nasceu ali, criado ali, ele pega e põe para ser rei. Você entende isso? Ó, você entende isso? As coisas que Deus faz. Então nós temos que estar na dependência dele. Mas o primeiro ano dessa faculdade de pós-graduação que Moisés estava passando, o que ele tinha que aprender? Esse primeiro momento, ele tinha que servir pessoas, tinha que servir o sonho de alguém. Irmão, tem coisa que parece que está tão consolidado no nosso espírito, e às vezes a gente fala assim, eu ouvi isso, vamos ouvir juntos. Sabe o que Deus falava ao meu coração? Quantas vezes, querido, nós não cuidamos das coisas dos outros como nós cuidamos da nossa? Quando é a nossa coisa, o nosso interesse, a nossa vontade, a gente pega, a gente corta, a gente vai, a gente acorda cedo e vai tarde, pega e arruma e conecta com um e fala com o outro, e olha na internet, pesquisa e valoriza aquele dinheiro tal, quando está fazendo para outro. Seja no reino ou fora dele, seja no seu trabalho, onde você está, você cuida das coisas dos outros, com o mesmo coração que cuida da sua. Não levanta a mão não, irmão, por favor. Mesmo que você faça isso e esteja aqui, vamos nos esconder no Senhor, nos preservar. Você tem um afinco de resolver as coisas dos outros, como você tem um afinco de resolver as suas coisas. E a aprovação do primeiro processo era: vai servir o sonho de alguém, Moisés. Se coloca debaixo de tutoreio, de guarda de alguém, do ensino de alguém, e cuida das ovelhas que não são suas, da propriedade dos outros como se fosse sua. Deixa eu te falar uma coisa, querido, que às vezes você não captou ainda. O que Moisés estava aprendendo ali nesse tempo que ele não podia negligenciar? Cuidar de ovelhas. Aí você pensa, deixa eu ser fiel a esse processo, pega comigo, deixa eu ser fiel a esse processo de cuidar de ovelhas, porque vai ser só um tempo, dali eu vou sair e nunca mais vou fazer isso. Talvez sim, talvez não. Ele estava aprendendo a cuidar de ovelhas e tinha que fazer isso muito diligentemente, porque a partir de agora, essa seria a sua vida. O grande general foi escolhido por Deus para ser o pastor das ovelhas. Sabe quais ovelhas? As ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas do Senhor. O povo hebreu é um rebanho entregue a Moisés para que ele cuidasse até o fim da sua vida. Pegou? Ele tinha que ser diligente no que estava aprendendo. Não é porque ele iria para outro lugar maior, é porque ali ele permaneceria o resto da sua vida. E se eu não agora não sirvo Jetro e aprendo a fazer, o meu propósito acabou, irmão. Nunca eu vou chegar onde eu preciso chegar, porque era com Jetro, nesse momento, servindo, que eu estou sendo preparado para aquilo que Deus me deu para fazer o resto da vida. E servindo Jetro, eu cheguei em Horebe, o monte de Deus. Meu Deus, te amo, Jesus. Segundo, rápido, ligeiro, segundo passo, segundo ano da pós-graduação do Espírito. Ter extrema atenção, irmão, e ser extremamente diligente. Lembra das distrações? Naquilo que Deus está mostrando. Olha o que diz a palavra, olha o que diz a Bíblia. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Deixa eu falar uma coisa para você. Tinha uma sarça. Sarça é um arbusto. Sarça é um espinheiro. Lá no deserto, ó, é o que mais tem. Moisés estava cansado de ver aquilo, querido. Só que agora é diferente. Ele está vendo um espinheiro, um arbusto, uma sarça que pega fogo. Isso não é a diferença. Alguém tacou fogo na sarça, meteu fogo lá, botou fogo no mato. A sarça, pelo calor excessivo, pegou fogo. Tem historiadores que falam que isso é possível, não sei. Mas Moisés passou e viu o fogo, beleza. E passou de novo e viu o fogo. E passou, irmãos, isso não foi na mesma hora não, foram dias. E ele passou de novo e falou, peraí, esse fogo não acaba. E a sarça também não se consome. O fogo não apaga. O fogo de Deus nunca acaba. E a sarça, aqueles que estão queimando no Senhor, prevalecem para sempre. Eu já vi sarça e já vi fogo. Agora uma sarça pegando fogo, que passa dias e dias e dias, Lucas, e está do mesmo jeito. As folhas continuam do mesmo jeito. O que é isso? O que está acontecendo? Pem, 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 pem. O alarme de Deus te chamando. Vem cá. E nós, as Martas da vida, pega aqui, faz de lá, faz de cá. Na nossa casa, vai para cá, leva menino, volta com isso, vai para a escola, vai para isso, pega e faz não sei o que e tal. E volta e faz e sai, e vai e prega, e volta para casa, e vai para a vigília, e vai para o encontro, e vai para isso, e viaja, conferência, pega avião e volta, e o sinal está... Deus querendo falar com você, isso é só correndo atrás das coisas da vida. Até da obra dele, que não é ele. E a sarça está lá. Mas o Moisés, ele parou e falou, eu vou lá ver o que é isso. Aí Moisés foi chegando. Então, peraí, irmãos, para a gente passar para o ponto 3. A sarça não foi atrás de Moisés. Moisés tem que ir atrás da sarça. Tá ligado? Maturidade. Esse é o nosso tempo. A sarça não criou perna para andar atrás de Moisés, irmãos. A sarça sinalizou. O Moisés que quiser ser Moisés, corre atrás da sarça. Homem que quer ser libertador, corre atrás da sarça, irmãos. Corre atrás do propósito. Homem que quer crescer, que quer mudar, que quer alcançar níveis maiores, se liga no que Deus está fazendo e corre atrás da sarça. Aí ele foi, pegou e foi indo, deixou lá os rebanhos, não sei com quem, organizou e falou, eu vou lá. E foi chegando, e foi esquivando, passou por uma sarça, passou pela outra, entrou por um lugar, foi indo e chegou perto. Aí ele olhou e falou, é verdade, o que eu estou vendo é verdade. De longe parecia isso, e é isso mesmo. É fogo e madeira. O fogo não acaba, a sarça não se consome. E dali ele está ali, Moisés, Moisés. A sarça também fala com homens que estão indo até ela. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que tu estás é santo. Não se distraia, irmãos. Até com a sua obra, cuidado. Deus está sinalizando numa luz vermelha que pisca e grita, dizendo, eu preciso falar com você. Não deixe para amanhã. Pare hoje e ouça a sua voz. Se submeta a Ele. Se entregue a Ele. Ouça o que a sarça fala com você. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como nós encaixamos na figura de Moisés, nós também encaixamos na figura da sarça. A sarça, irmão, é um espinheiro, não tem beleza nenhuma. Mas quando ela queima e não se consome, atrai libertadores. Assim é você. Assim foi Jesus. Jesus, a Bíblia diz que ele era uma sarça, ele não tinha parecer e nem formosura.
olhando nós para ele, não tinha beleza nenhuma para que o desejássemos. Sabe o que é isso, irmão? Quebra da vaidade, do estereótipo que aparece. Olhando nós para o nosso Senhor, nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Ele nunca atraiu ninguém pela sua beleza, pelo seu estereótipo, pela sua boa roupa, pelas suas boas joias, pelo seu tênis, pelo seu celular. Ele sempre atraiu pela essência daquilo que dentro dele estava, da fogo que queimava e não se consumia. É a glória de Deus, irmãos. Vamos alcançar isso para nós. Simplicidade. Simplicidade. Esse ano é o retorno à simplicidade. E nós somos como sarça. Deixa eu te falar outra coisa. Quando você começar a queimar, você já viu a dificuldade que a gente tem para grudar alguém perto da gente, para ouvir aquilo que a gente está falando? Vai aqui, vai ali, liga de novo, liga para o fulano, chama o ciclano, vê onde o outro está, por que o outro não veio, porque o outro faltou, não sei o quê. Irmãos, isso é sarça correndo atrás do Moisés. Para e queima. Quando você queimar, não vai precisar mais andar atrás de ninguém. Todo mundo virá até a você para beber daquilo que você tem. Se você queimar, irmãos, e se manifestar como alguém ardendo pelo Senhor, os Moisés da geração de hoje vão vir até você. Cara, vamos andar com aquele cara. Vamos ouvir o que ele tem para falar, o que ele tem para pregar. Vamos ouvir o que ele tem para ensinar. Vamos para a vigília com ele. Vamos estar juntos, vamos para o monte. Vamos, cara, é muito doido. Ai, quem não quiser, irmão, quem não quiser não entender, problema, irmão. Se tem Moisés da geração aí querendo ser Moisés e não está se ligando a sarça nenhuma, então, irmão, espera. Deixa correr, deixa Deus fazer. Porque nós que temos que despertar para encontrarmos a sarça. Terceiro passo. E só são 4. Tira a sandália dos pés. Chegou na sarça, tira a sandália dos pés. O lugar que você está é santo. Por que esse lugar que ele estava é santo, irmãos? Diga assim, o lugar era santo porque o santo estava lá. Quer ver uma coisa que eu descobri esses dias? Jesus. Isso eu quero, projeta aqui para mim em Ruth, livro de Ruth, capítulo 4, verso 7. Ruth 4, 7. Antigamente, irmãos, não existia cartório, não existia papel escrito e assinado e timbrado, não existia contratos, não existia cartórios nem delegacias. Sabe como era selado, irmãos, um contrato? Uma aliança era selado com sangue. Sabe como um contrato era selado? Entregando o seu sapato. Tirava o seu sapato e entregava o seu sapato. Sabe o que isso queria dizer? Eu estou te entregando algo. Aqui em Ruth, nós vamos ler agora, sabe o que você vai ver aí? Quando Boaz, ele queria remir a Ruth, isso é uma figura também do Senhor e da igreja. Quando Boaz queria remir Ruth, quem tinha que remir, o remidor, aquele que casava com a remida e trazia ela para junto, ele tinha que ser o parente mais próximo, segundo a lei levítica, a lei de Moisés, descrita em Levi, livro de Levíticos. E o parente mais próximo não era Boaz, existia um outro parente, diz a Bíblia, que era mais próximo. Aí, o que o Boaz tem que fazer? Procurar esse parente mais próximo e falar, tu és o mais próximo. Você pode remir essa mulher, a Ruth. Só que ele chega e fala, não, eu não quero, não tenho vontade de remir ela. Então você passa o direito para mim. Abra mão do seu direito de remir e passa para mim, sim. E como eu selo isso? Toma os meus sapatos. Assim era, irmãos, o termo. Ruth 4:7. Antigamente em Israel,
para que, jogou aí? Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e a uma permuta, o homem descalçava os sapatos e dava ao seu próximo, e isto era o testemunho em Israel. Ele tirava a sua sandália, o seu sapato e entregava, dizendo: eu estou abrindo mão daquilo que eu tenho direito. Sabe o que o Senhor está falando para Moisés? Tudo aquilo que você tem até agora, a sua criação, a sua escola, os seus diplomas, suas guerras, suas lutas, sua glória, os seus títulos, tudo que você tem agora, tira os seus sapatos e entregue para mim. Você renunciou todo para ficar com o meu propósito. Ah, irmão, glorifica Jesus, querido. Por favor, me ajuda. Ele está falando: tira a sandália dos seus pés e põe aqui. Põe aqui do meu lado. Você está fazendo um contrato comigo. Você está abrindo mão daquilo que te é de direito. Todos os seus cargos, seus títulos, suas guerras, seus diplomas, suas vitórias, tudo que você viveu até hoje, entrega para mim. Sabe mais o que ele está dizendo? Falando assim: olha, o que você faz hoje, Moisés? Hoje eu sou só o pastor das ovelhas de Jetro. Entrega para mim, porque você renuncia às ovelhas de Jetro e eu te dou as minhas ovelhas. Para que você possa cuidar. E 4, irmãos, eu não vou falar mais disso. E 4, e último ponto, o versículo 10 diz assim, de Êxodo 3: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo de Israel e do Egito. Quarto nível, quarto período da academia, quarto período da faculdade do céu, da faculdade do Espírito. Aquele que foi escolhido não tem escolha. Debaixo disso tudo, Moisés, deixa as sandálias aqui, te levanta agora. O que tem nas mãos, o teu bordão. Com isso, você sabe da história. Levanta-te e vá fazer o que nasceu para fazer. Aquele que foi escolhido, escolhido está. Não tem um dia, quem sabe uma hora, vou pensar: pega e vai. Mas agora, nessa altura do campeonato, sim, nessa altura do campeonato, eu não tenho mais nada, Senhor. O que eu tinha lá e podia me ajudar, os meus exércitos, meus soldados, eu não tenho mais. Você tem o que você precisa. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Tá ligado? Leve o cajado. Leve o cajado. Manifeste poder através dele. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Só quero ver você, só quero